Amém. Aleluias. Porque Ele está nesse lugar. Amém. A paz do Senhor, boa noite. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé e pedir que vocês abram as suas Bíblias, a carta aos Hebreus. Capítulo 11. Já há algumas semanas, o pastor Oséias fez esse convite corajoso para nós estarmos aqui compartilhando a palavra. E já há algumas semanas também, Deus colocou um tema no meu coração e eu confesso que em alguns momentos eu resisti, primeiro por mim mesma, porque a mim Ele confrontava frontalmente algumas áreas da minha vida. E eu busquei, em vão, alguns outros textos, pensar em outras coisas, orando. E houve uma insistência do Espírito com essa palavra. E hoje, em cada louvor, em cada coisa que foi feita aqui, eu senti o Senhor confirmando. E eu sei que Deus vai nos acrescentar nessa noite, apesar de mim, porque Ele está aqui, porque Ele nos ama, Ele nos trouxe nesse lugar para falar conosco. Amém? Amém. Capítulo 11, nós vamos ler os versículos, alguns versículos, versículos 8 a 11 e depois 17 a 19. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Pode se assentar, por favor. Amém. 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 Glórias a Deus. Estou feliz, honrada de estar aqui. Tenho sido tão edificada, tão ministrada nessa casa, hoje mesmo. E tenho certeza, e é a minha oração, que Deus vai continuar fazendo isso aqui nessa noite. Amém? Bem, esse texto que eu li provavelmente não é novidade para a maioria, né? Para muitos de nós. É um texto bastante famoso também. Trata de uma galeria bastante especial de pessoas, não é? Conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. E Abraão, com certeza, é um dos destaques dessa lista de homens e mulheres extraordinários. E quando a gente olha para esse texto, às vezes até para alguns outros personagens, alguns outros homens e mulheres que Deus usou também de maneira especial e abençoadora, a gente corre o risco de achar que eles estão muito distantes de nós, que são quase sobre-humanos, super-humanos, né? Nem são mais heróis, são quase super-heróis. A gente tende a achar
que foi tudo muito tranquilo, muito fácil. Até quando a gente lê, por exemplo, como fizemos agora, a vida de Abraão, resumida em alguns poucos versículos, parece que foi tudo muito rápido, né? Muito tranquilo. Dá a impressão que ele já nasceu o pai da fé, né? Dá a impressão que quando Deus o chamou, ele já era um homem extraordinário e que talvez por isso Deus o tenha chamado. Mas sabe, isso não é verdade. Na verdade, é o contrário disso. Abraão mesmo, quando nós olhamos para a trajetória de vida dele, nós vamos perceber que ele era alguém tão comum como eu e você, como cada um de nós. Que ele teve medo, que ele errou, que ele vacilou em crer mesmo, ele a quem foi dado esse título tão incrível. Ele, o amigo de Deus, às vezes duvidou que Deus de fato faria aquilo que tinha prometido para ele. Abraão tem muito mais a ver conosco e a sua trajetória também tem bastante semelhança com uma série de coisas que eu e você passamos, muito mais do que a gente imagina. E não, ele não nasceu pai da fé, não, ele não era tão extraordinário assim quando Deus o chamou. E é um pouco sobre isso que Deus quer nos levar a refletir nessa noite. A fé é ela tem uma natureza que exige movimento, desafio e exercício para que cresça, para que não morra. E quando nós olhamos com um pouco mais de atenção para a trajetória de Abraão, e é sobre ele que a gente vai falar hoje em especial, então a gente vai ver que essa verdade de que a fé às vezes começa pequena, mas ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai aumentando, para ir fazendo, né, o indivíduo ir alcançando coisas para além da sua imaginação, das suas condições. Então nós vemos que isso aconteceu na vida de Abraão. Em algumas circunstâncias bem marcantes, nós vamos perceber Deus promovendo desafios, promovendo circunstâncias para que Abraão ousasse crer e assim ter a sua fé aumentada, robustecida, amadurecida. Porque nem sempre ela foi assim na vida dele. E é olhando para a vida dele que a gente também vai conseguir extrair lições de como nós precisamos nos comportar diante dos desafios e das circunstâncias difíceis que às vezes se nos opõem, diante das provações, para que como ele, mesmo que a gente comece com pequenos passos, mesmo que a gente comece engatinhando devagarzinho, cada dia fazendo uma coisa a mais, cada dia crendo mais, mesmo com medo, mesmo claudicante de vez em quando, a gente avance e alcance a plenitude das promessas de Deus para as nossas vidas, a plenitude do propósito dele para as nossas vidas. Amém? Deus, da mesma maneira que deu essa condição para Abraão, que tomou ele pela mão e foi caminhando com ele, ensinando ele o que era ser alguém de fé. Tomou ele pela mão e foi caminhando com ele para ensiná-lo, inclusive como é que se caminhava com Deus. Essa mesma disposição que Deus teve com Abraão, Ele tem comigo e com você. Amém? Amém? Mas Ele espera que também como Abraão, a gente possa dar alguns passos acertados
diante desses desafios, circunstâncias, provações que Ele coloca diante de nós. E se eu perguntasse aqui, quem está passando por uma situação difícil, ou por um desafio, ou por uma circunstância complicada, né? Eu podia até perguntar para levantar a mão, para a gente poder levantar a mão, eu ia ser a primeira. Para nós nos olharmos aqui. Eu estou falando de coisas que são muito naturais nas nossas vidas, de qualquer um de nós, e não importa quanto tempo de caminhada com Deus a gente tenha. Porque mesmo depois de um bom tempo de caminhada com Deus, Abraão ainda se viu diante de uma situação de intensa provação. E foi Deus quem promoveu isso, com uma razão. E é um pouco disso que nós vamos falar, para que, além da gente, como ele, né, e eu já falei, aprendermos a permitir que Deus desenvolva, nos ajude a desenvolver uma fé diferenciada, forte, robusta. E também para que a gente perceba que não está só nesse processo. Amém? Para que a gente perceba que em cada uma dessas situações da nossa vida, há sim uma maneira, uma chance, uma vontade de Deus de que a gente vença, aprenda, prevaleça, permaneça e vá ficando melhor à medida que o tempo passa e não pior. Amém? Amém. Então vamos falar um pouquinho mais devagar do que Hebreus a respeito da trajetória de Abraão, para a gente poder tirar pelo menos 3 grandes lições aqui da vida dele. E eu quero te convidar a abrir em Gênesis 12, e a gente vai ficar lá por Gênesis mesmo um pouquinho, só avançando enquanto a gente avança na trajetória desse homem que era comum, mas que foi extraordinário, porque ousou andar com Deus. Começou pequeno, mas terminou grande, na galeria dos heróis, porque se permitiu ensinar por Deus. Amém? A primeira lição que eu gostaria de extrair aqui está em Gênesis 12, e ela tem a ver com talvez a primeira fase, a primeira estação mais importante da vida desse homem, que é exatamente quando Deus o chama. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para a gente poder caminhar juntos aqui na história dele. Houve muitas fases, diversas fases, em que Deus ensinou a Abraão. Nós nem teríamos condição de falar a respeito de todas elas aqui. Eu quero falar de 3 delas em especial, e delas, extrair algumas lições para a gente aqui. Mas esse parênteses é para dizer assim: em que estação da vida você está? Qual será que é a fase da vida que eu e você nos encontramos? Diferentes. Eu talvez me encontre numa fase de vida, o Tiago em outra, e nós somos casados, moramos na mesma casa, mas nós estamos em momentos diferentes. Em alguns aspectos da nossa vida, assim, é com você, com a pessoa que está do seu lado. Cada um de nós, às vezes, está diante de uma estação, de uma fase da vida. E o que acontece é que em todas as fases da nossa vida, e em algumas delas em especial, Deus vai nos dar oportunidade de nós aprendermos a desenvolver a nossa fé. E nós precisamos prestar atenção nisso. Prestar atenção para ver nas nossas vidas as oportunidades que Deus vai nos dar para que a gente dê os passos que Ele espera que a gente dê,
para nos ensinar, para nos fazer melhor, para fazer aquilo que eu já falei no início, não é? E foi exatamente isso o que aconteceu na vida de Abraão. Ele foi percebendo, às vezes demorou um pouquinho, como a gente também, né? Às vezes a gente demora um pouquinho a entender, mas ele foi percebendo que, à medida em que algumas estações da vida dele iam mudando, outras iam iniciando, Deus estava requerendo dele passos de fé para que Deus mesmo o levasse para outros níveis de conhecimento dele, de amadurecimento e de fortalecimento da sua fé. E a primeira estação aqui, ou fase da vida dele, que está em Gênesis 12, que eu chamei aqui do início da caminhada dele com Deus. Nessa primeira fase, Deus demandou de Abraão um tipo de fé, uma fé para mudar, uma fé para sair do lugar, uma fé para ter a coragem de mudar os rumos da sua vida. Amém? Leia aí comigo, Gênesis 12, versículo 1. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, aqui ainda é Abrão, se você me permitir, eu quero continuar chamando ele de Abraão, mesmo antes de ele ser chamado assim. Mas aqui ainda era Abrão. E disse: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Concorda comigo que Abraão precisou de uma fé para fazer exatamente o que ele fez, e está escrito aqui no versículo 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E como nós lemos lá em Hebreus, sem saber para onde ia, porque Deus disse assim: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas vai fazendo a mala aí, vai fazendo a mala, vai juntando as coisas, levanta e vai. E esse homem, diante do chamado de Deus para o desconhecido, diante do chamado de Deus para o novo, diante do chamado de Deus para conhecê-lo, Abraão, eu estou me revelando a você e estou te chamando para uma vida diferente na minha presença. Depois na frente ele vai dizer: você vai andar na minha presença, vai ser perfeito, porque eu vou te usar para abençoar nações, e é por isso que você vai ser diferente. Mas para começar, Abraão, preciso que você creia, pelo menos para ter a coragem de mudar o rumo da sua vida, porque aí onde você está, no meio dessa terra, no meio da sua parentela, aí onde você está não tem jeito de eu fazer o que eu preciso fazer na sua vida. Então eu preciso que você creia, que você dê um passo de fé para levantar e mudar a direção da sua vida. Amém? E é exatamente o que esse homem faz. Sabe com que idade? Mocinho? Não. Abraão foi matriculado nessa escola, a escola da fé, com 75 anos de idade. Abraão tinha 75 anos de idade, quando Deus se revela a ele e o chama para andar consigo. E o chama para um propósito. É a primeira lição que a gente tira aqui. Idade nunca foi obstáculo para a fé. Não importa se é pouca, se é, se é mais alta. A idade nunca e nem tem que ser obstáculo para Deus fazer, para Deus chamar, para Deus desafiar. Amém? Exatamente na sua condição, seja qual for a sua idade, o seu momento, se Deus está chamando você
aproveite a oportunidade, como Abraão, de dar o passo de fé que está sendo requerido de você para mudar alguns rumos da sua vida. Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui, dizendo assim: preciso mudar o rumo da sua vida, mas você precisa crer, ter a coragem de fazer isso, para que eu possa abençoar e cumprir um propósito na sua vida. Nós nem sempre gostamos, mas o fato é que não pode haver crescimento sem que haja desafios. Na verdade, a gente é meio avesso, né? A gente gosta de estar bem, confortável. E parece que assim que a gente fica confortável numa determinada condição da nossa vida, então Deus dá uma sacudida, dá uma chacoalhada e fala: tá calmo demais esse negócio, vamos, né? Vamos mexer essas águas aí, porque tá parado demais esse negócio aí. Sem desafio não tem crescimento. A maioria de nós não recebe essa ordem para mudar de país, como foi o caso de Abraão, mas os desafios da fé são igualmente reais. E aí, olha o reflexo, olha a fé não teórica, mas prática desse homem, quando a gente olha para alguns verbos que são usados para falar a respeito da vida dele. Aí nesse capítulo 12 mesmo, a Bíblia fala que ele partiu, depois a Bíblia fala que ele atravessou lá no versículo 6, depois a Bíblia fala que ele passou dali para outro lado no versículo 8, lá no versículo 9 diz que seguiu dali. Então, o que a gente vê aqui na vida desse homem é que, mesmo ainda sem conhecer direito a Deus, ele aceitou o chamado de andar com esse Deus, que se revelou para ele, e ousou crer para mudar rumos da sua vida. Amém? Essa é a fé da conversão, não é? Deus de repente se revela para nós. Quantos aqui se lembram do dia em que Deus se revelou pela primeira vez, do dia que você decidiu, e você disse assim: eu nem sei como, nem que jeito. A minha conversão foi uma rendição. Eu falei: tá bom, eu me rendo, eu vou parar de correr do Senhor, né? Eu corria de Deus. Mas adolescente ainda, quase jovem, um dia eu falei assim: eu me rendo. Se o Senhor não desistiu de mim, então eu também não vou desistir mais. Eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Seja o Senhor da minha vida. Me recebe. Essa é a fé, às vezes, para aceitar um desafio ministerial. Essa é a fé para caminhar diante de um chamado que Deus faz para você, para uma área em que você, né, sente a voz interior dizendo para prosseguir, mas você talvez tenha medo, né, trema, fala: será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Senhor, será que é isso mesmo? Essa fé que nos coloca diante do desconhecido é a fé que Abraão teve aqui nessa primeira fase da sua vida, e que talvez Deus esteja requerendo de alguns de nós aqui nessa noite. Amém? Mas não parou aqui as lições da escola de fé do aluno Abraão. Anda mais umas páginas aí, vira mais algumas páginas aí da sua Bíblia, até Gênesis 15. E nós vamos nos deparar aqui com uma outra etapa da vida dele. Aqui, Abraão já tinha saído da sua terra, já tinham se passado inclusive alguns anos que ele já estava peregrinando em direção à terra que Deus tinha lhe mostrado. Ele já tinha, sim, dado esse passo de fé, esse primeiro grande passo de fé em direção a render-se ao chamado de Deus, a caminhar com Ele. Mas aqui nós vemos Abraão numa outra etapa da vida dele. Lembram que Deus fez uma promessa para Abraão e falou para ele assim: eu vou fazer a sua descendência grande. Eu vou fazer com que você seja um pai de nações. E todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. Eu vou chamar as famílias da terra por você. Mas aqui nós vemos um Abraão que está diante do teste da espera.
Leia aí comigo, Gênesis 15, versículo 1. Deus estava olhando, que ele estava meio tristonho, cabisbaixo talvez, e já começou falando, né? Gênesis 15, 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Não é maravilhoso quando Deus nos encontra no meio do nosso dia ruim, no meio da noite escura da nossa alma. E já vai dizendo que Ele é para nós. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem... O que está escrito aí na sua Bíblia? Filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, presta atenção nessa frase, nessa expressão: o levou para fora. E disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu no Senhor. E creu no Senhor. E foi-lhe imputado isso por justiça. E ainda tem um outro texto que eu quero falar dentro dessa fase de Abraão. Mas sabe, aqui Abraão se encontra como muitos de nós às vezes, depois que ousamos crer, depois que ousamos fazer aquilo que Deus nos desafiou a fazer, e depois que passou a empolgação disso, né? Depois que aquele gás inicial parece que já não está mais lá, né? Quem nunca, né? Não vou pedir para levantar a mão também, né? Quem nunca sentou com 2 palmos de língua para fora e falou: meu Deus, bem assim mesmo, né? Meu Deus, será mesmo, Senhor, que o Senhor me chamou para isso aqui? Será mesmo, Senhor? Eu atendi a sua voz, eu ouvi o seu chamado, eu dei o passo de fé que o Senhor esperava, e agora eu estou esperando, e cadê o cumprimento da promessa que o Senhor me fez? Quantos de nós às vezes não agimos como Abraão? A gente começa a ficar cheio de insegurança, a gente se entristece diante das incertezas, aí a gente vai lá para o fundo da tenda, no escuro da nossa amargura, e fica lá. Mas graças a Deus, porque Ele vê, amém? E aí Ele vai lá e pega a gente pela mão e fala assim: aí não é o seu lugar, vem para fora, para você parar de ver as coisas a partir das suas condições, para você parar de ver as coisas a partir das suas limitações, para você parar de ver as coisas a partir do seu calendário. Vem para fora, porque eu vou te mostrar as coisas a partir da minha perspectiva. E a minha perspectiva é grande, Abraão. Não cabe aí dentro dessa tenda, não cabe aí dentro desse quarto escuro, não cabe aí dentro dessa insegurança, não cabe dentro da covardia, não cabe aí nesse lugar de incerteza, de amargura, não cabe, Abraão. A minha visão, a minha perspectiva é maior. Vem aqui que agora eu vou te ensinar a ter um outro nível de fé, uma fé que persevera, uma fé que aguenta quando demora, uma fé que não recua mesmo quando as coisas não acontecem. Uma fé que vai fazer você continuar caminhando diante do não, diante da incerteza, diante daquilo que você não compreende, diante da aparente demora de Deus, como se Ele errasse no tempo em que Ele faz as coisas acontecer nas nossas vidas.
Deus diz para Abraão: vem para fora, porque eu quero de você um outro nível de fé. Porque a fé para começar a caminhar comigo já não serve mais para esse momento da sua vida. Vamos crescer, Abraão. Lembra que eu falei no início? Sem desafio não tem crescimento. Pois é, Abraão estava de novo diante de um desafio. O desafio de manter-se firme no teste da espera. Quantos de nós às vezes recua e vacila diante desse teste? Uma fé robusta, uma fé que se permite desenvolver, vai fazer com que a gente continue a andar com Deus e esperar pelo cumprimento das suas promessas, mesmo que a gente esteja caminhando, às vezes, em meio a trevas. Abra sua Bíblia aí, em Isaías, no capítulo 50, versículo 10. Mas deixa o dedinho, uma marcação aí em Gênesis, que a gente vai voltar para aí. Esse texto é um texto maravilhoso. E aqui o profeta Isaías reafirma que é possível andar com Deus, mesmo quando a gente não está enxergando. Séculos mais tarde, Isaías diz assim, Isaías 50, 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em um nome do Senhor e se firme sobre o quê? Sobre a circunstância? Sobre a sua própria expectativa? Sobre as suas condições? Não, e se firme sobre o seu Deus. Quer permitir que Deus empurre, leve a sua fé para um outro nível, aperfeiçoe a sua fé de uma maneira ainda maior do que você está vivendo. Aprenda a permanecer firme sobre o Senhor, sobre essa rocha eterna que é Ele, sobre a sua palavra, que é fiel e verdadeira, e que Ele zela para cumprir, ainda que as circunstâncias digam não, você vai olhar para elas e dizer, não são vocês que determinam para onde eu vou, nem onde eu creio, eu vou continuar crendo naquilo que Deus me prometeu, independente delas. Deixe que Deus tire você desse lugar ruim, de amargura e de incerteza. Quando você estiver diante do teste do tempo. Em Gênesis, ainda, pode voltar lá, no capítulo 17, mais uma vez, nós vamos ver Deus novamente chamando Abrão para essa fé perseverante. Olha só. Gênesis 17, 1 diz assim, sendo pois Abrão da idade de 99 anos. 99 anos. 99 anos. Deus prometeu para ele aos 75. Ele já tinha quantos anos? Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. O versículo 3 diz assim, então Abraão nem falou, caiu Abrão sobre o seu rosto. E eu não recrimino Abrão. Deus me fez uma promessa com 75 anos, eu já tenho 99, as condições todas pioraram. E aí Deus vem e fala que vai fazer isso de novo. E eu, no lugar de Abraão, faria a mesma coisa. Eu ia chorar, olhar para mim mesma e falar, Senhor, será? Senhor. E aí sabe o que Deus faz? Deus diz assim, você não está entendendo, Abrão.
Nós temos um contrato, eu e você, um concerto. A minha parte no concerto é essa aqui: eu vou multiplicar você. Amém? A sua parte é: anda na minha presença e ser perfeito. Está com medo de que eu não vá fazer? Está em dúvida de que de fato eu aconteça? Presta atenção, a minha parte do contrato eu garanto. Abraão, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, você vai ser pai de muitas nações. Talvez você também olhe para as circunstâncias da sua vida e pense assim: como é que eu vou fazer? Deixa eu dizer, nós não temos a responsabilidade de prover o milagre. Essa é a parte de Deus no contrato. Amém? É por isso que não vai falhar. É por isso que vai acontecer. Porque está nas mãos de quem nunca falhou, nem jamais falhará. De quem diz e não se arrepende daquilo que falou. Daquele que é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. É com Ele que eu e você temos um concerto, uma aliança, que Ele não quebra. Ele não quebra. Querido, a aliança que Deus fez para você, o concerto que Ele te propôs, a promessa que Ele te fez dentro da aliança que propôs contigo, Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. A parte dele, Ele não vai deixar de cumprir. Ainda que às vezes a gente até tenha dificuldade de cumprir a nossa parte. Porque às vezes a gente tem. Às vezes Deus nos leva ao limite. Não é assim? Nesse negócio de esperar. Mas a parte dele, Ele é poderoso para cumprir. Amém? E aí você pode pensar assim comigo: puxa vida, será que terminou? Será que terminaram as lições de Abraão, né? Então Isaac nasce. E aí eu queria que você guardasse no seu coração uma frase que eu li de Raymond Edman. Ele diz: nunca duvide nas trevas do que Deus lhe disse na luz. Nunca duvide nas trevas do que Deus lhe disse na luz. Abraão não duvidou no tempo das trevas. E a promessa se cumpriu. Amém? Nós lemos aí depois nos capítulos subsequentes, Isaac nasce, traz uma alegria, ele começa a ver: agora sim Deus começou a mudar a maré aqui comigo. Agora, não é que valeu a pena crer, não é que valeu a pena aceitar o desafio de ir até o limite do que eu conseguia, não é que valeu a pena continuar entregando toda a minha vida nas mãos desse Deus. E aí, quando a gente acha que não tem jeito mais de Deus ensinar a Abraão, então aí a gente vai para Gênesis 22 e vê que ainda teve mais uma grande lição para ele. Gênesis 22. Eu estou fazendo questão de ler os textos porque eles vão ensinar a todos nós aqui mais do que eu pudesse falar, talvez. Ainda que isso gaste um pouquinho de tempo. Gênesis 22, 1 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas. Não foi antes. Foi bem depois. Foram vários anos depois. Depois de muitas coisas. Depois de todos os passos de fé que Abraão tinha dado, alguns ele deu equivocadamente, não foram passos de fé, na verdade, né? Algumas vezes ele vacilou. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Mas aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Em algumas traduções diz tentou, é forte isso, né? E disse-lhe, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi.
Então questionou Abraão ao Senhor. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Então perguntou ao Senhor: por que, Senhor? Então levantou Abraão no fim do dia, de manhã, de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Era o terceiro dia, porque eles tinham caminhado mais ou menos 80 quilômetros desde Berseba, onde eles estavam, até esse lugar aqui, no Monte Moriá. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço Isaque iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a fé desse homem. E tomou Abrão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E disse ele: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta que deve ter atravessado o coração de Abraão. E disse a Abraão, prestem atenção nesse homem. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: o quê? Eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Queridos, já estou concluindo com essa terceira e mais difícil lição de Abraão. Abraão aqui já tinha mais de 100 anos. Tinha se matriculado na escola, foi matriculado na escola da fé aos 75. Agora ele já tinha mais de 100 anos. E Deus ainda estava promovendo para ele experiências intensas para continuar exercitando a sua fé. Nunca, vou repetir, nunca seremos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas, para aprender novas verdades. E isso também inclui a nossa idade espiritual. Não tem ninguém que tenha caminhado tanto tempo com Deus, ainda esteja aqui sobre essa terra e não tenha algo para aprender com Ele. Não tem ninguém que possa dizer assim: já vivi o suficiente, eu já conheço tudo, já sei como é que é, sei até como é que é esse negócio de abrir igreja, fazer igreja, eu sei como é que é. Eu sei como é que funciona. Não tem nenhum tempo de caminhada com Deus que justifique o nosso endurecimento para com Ele, no que diz respeito ao amadurecimento da nossa fé. E também não tem nenhum tempo, né? Não tem número de janeiros que justifique que a gente diga para Deus: não tem mais nada para o Senhor fazer na minha vida. Ah, queridos, o teste maior de fé, ele já tinha mais de 100 anos.
Quando nós paramos de aprender, a gente deixa de crescer. E quando deixamos de crescer, nós paramos de viver, disse Wiersbe. Em Gênesis 22, eu falei para você prestar atenção nesse homem aqui. Em Gênesis 22, a gente encontra um Abraão diferente. A gente encontra um homem que não titubeia. Porque sabe, lá em Gênesis 12, ele deu uma titubeada. Deus falou assim para ele, vem você e Sara. E ele levou Ló com ele. Depois de um tempo de espera, ele aceita o atalho de Agar. Então, mesmo em alguns momentos que ele depois deu os passos de fé, né, que Deus esperava dele, ele titubeou, ele ainda vacilou em algumas circunstâncias. Nós vamos ver uma situação, não vamos falar sobre uma situação, mas nos capítulos posteriores ali a gente vê também que Deus, né, ele fica com medo de passar fome na onde ele estava. Deus fala, não sai daqui, vou prover. Ele fica com medo, vai para o Egito e dá uma maior complicação, né? Então teve vezes em que ele errou, teve vezes em que ele não conseguiu dar esse passo de fé. Mas aqui a gente está diante de um homem que já conhecia a voz do seu Deus muito melhor do que da primeira vez que ouviu. Aqui a gente está diante de um homem que viu esse Deus cumprir as promessas que tinha feito para ele. E por causa disso, mesmo diante do teste, da provação mais difícil pela qual ele foi obrigado a passar, por ninguém mais, ninguém menos que Deus mesmo. Ele fica firme, ele tem uma fé diferente, ele já diz assim, ele sabia o que ele estava disposto a fazer. Deus tinha pedido uma coisa absurda para ele. Como é que Deus dá o filho tanto tempo depois pede que ele ofereça esse filho em sacrifício? Era um absurdo, era como dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, não vou fazer nada daquilo que eu te falei, e larga a mão desse negócio. Ele sabia quão difícil era isso que Deus tinha pedido para ele. Mas a Bíblia diz que ele não demora, ele não questiona. E ele podia questionar a Deus, ele tinha liberdade com Deus para isso. Já tinha questionado Deus em algumas outras circunstâncias, mas ele não faz isso. Ele aproveita a oportunidade para dizer assim, dessa vez, vou oferecer para Deus o que Ele espera de mim. Mesmo que seja nessa circunstância difícil, dolorosa, complicada, até confusa para mim de ser compreendida. Essa é a fé que Deus espera que nós tenhamos no dia da tragédia, no dia do não, no dia das coisas que às vezes nos confundem, que acontecem conosco, que a gente não consegue explicar, não tem uma explicação. Não, Deus não vai dar explicações. A fé que Deus espera de nós não exige explicações, ela obedece. A fé que Deus esperava que Abraão tivesse aqui. E eu fico me perguntando, que fé é essa? Que fé é essa? Que leva alguém a continuar andando com Deus, confiando nele, mesmo diante da mais dura provação da sua vida. Essa é a fé que Deus espera desenvolver em mim e em você. E se Ele tiver que às vezes nos dizer não, Ele vai dizer, porque Ele tem compromisso com o propósito dEle em nós, e não apenas em fazer aquilo que nós queremos. Para Deus é mais importante que o meu caráter e o seu caráter sejam forjados do que simplesmente ser o gênio da lâmpada que realiza desejos. Não, Deus não é o gênio da lâmpada. Ele é um pai amoroso, comprometido comigo e com você, que não vai nos sujeitar à situação em que Ele mesmo não esteja conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. Ainda que junto com isso nos desafiando e exigindo de nós
Aumente esse limite da sua fé. Aumente, aumente. Não é o suficiente. Abraão, você ainda precisa aprender um nível maior. Você tem uma experiência diferente para ter comigo. Não importa que idade você tenha, não importa quanto você já caminhou. Não terminei com você, Abraão. Não terminei com você, Abraão. Ouse crer mais uma vez, ouse crer de novo, ouse crer, Abraão, diante dessa circunstância difícil que você está, a mais dura de toda a sua história. Abraão, ouse crer, não recue. E você vai ver o que vai acontecer. Aleluias. Fica de pé aí onde você está. Sabe, querido, não sei em que fase da vida que você está. Eu conheço a minha. Mas eu sei que Deus, independente de qual seja essa fase, está requerendo de você um passo de fé. O que você vai fazer? Talvez seja a fé para se lançar diante do desconhecido, diante daquilo que você tem medo de fazer, diante de desafios que às vezes você tem evitado, porque você não se sente seguro, não se sente adequado. Talvez você esteja no teste da espera. Talvez você esteja lá naquele quarto, falando assim: ah, Deus, o Senhor deve ter um plano B aí, porque eu sei que aquilo que o Senhor colocou lá no meu coração, aquela promessa que o Senhor me fez, já não tem mais jeito do Senhor cumprir. Será que o Senhor não tem aí uma outra ideia, um outro plano? Eu não sei se eu consigo crer mais um pouco. E aí então Deus está dizendo para você: sai daí desse lugar, sai daí desse lugar, vem ver como eu vejo as coisas. Eu não vejo a sua impotência, eu vejo o meu poder de fazer em você o que eu prometi para fazer. Ou talvez você esteja diante da mais dura prova pela qual você já passou. Então Deus está te dando a oportunidade de você se comportar como gente grande, que foi o que Abraão fez. De você não recuar. Mesmo que a prova seja difícil, para que Deus receba de você exatamente o que Ele espera e te dá condições de você oferecer. Amém? Você talvez tenha a oportunidade de falar assim: não, Senhor, eu não vou voltar atrás. Não, Senhor, eu não vou abrir mão do que o Senhor falou. Não, Senhor. Eis-me aqui, vou ficar firme sem enxergar, vou ficar firme diante do não, vou ficar firme então diante da tragédia, diante da dor, vou ficar firme. Porque ainda que eu não veja o que o Senhor vai, nem saiba como o Senhor vai fazer, hoje eu já sei que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você falasse com Deus aí no seu lugar, enquanto a equipe de louvor canta. E você ouvisse ao Espírito Santo, Ele vai falar ao seu coração. Ele já está falando ao seu coração acerca do passo de fé que você precisa dar. Deus está chamando pessoas aqui e está falando com pessoas aqui. Talvez o seu chamado também seja de voltar a andar com Deus. Aleluia. Eu quero te convidar a falar para Deus: eis-me aqui, em nome de Jesus. Não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Do que você já estava desistindo? De qual promessa você já estava desistindo?
Hoje é dia de restauração. Sei que em nome de Jesus. Olhos, em nome de Jesus. Hoje é dia de você receber força, graça de Deus para permanecer no tempo da espera. Hoje é dia de você oferecer para Deus o melhor da sua fé. Em nome de Jesus. Tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Você pode confiar nisso. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Talvez você esteja pensando aí no seu lugar, mas será que eu vou ter em mim a fé que Deus espera? Quero te dizer que lá em Marcos 9, um dia Jesus se encontrou com um pai desesperado, com um filho endemoniado, que os discípulos de Jesus não tinham podido curar. E diante dessa situação, Jesus disse a ele: tudo é possível ao que crê. E aí esse homem disse assim: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. O Deus que nos ajuda quando falta a nossa fé está aqui. O Deus que tomou Abrão pela mão e o ensinou está aqui para ensinar a mim e a você, para produzir em mim e você, para derramar em mim e você a fé de que nós precisamos, se nós ousarmos crer, em nome de Jesus. Mas talvez você precise de ajuda para esse passo. Eu gostaria de perguntar se você está aqui e está como o pai desse moço, dizendo: Senhor, eu preciso de fé, eu preciso de ajuda para dar o passo de fé que o Senhor está exigindo de mim, para crer como o Senhor espera de mim. Se você estiver assim, gostaria que você levantasse a sua mão. Nós vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Se Deus está chamando você de volta, seja para o ministério, seja para caminhar com Ele, então nessa noite eu quero te dizer: não perca a oportunidade de dar esse passo de fé diante do Senhor nessa noite. E se estiver difícil de dar esse passo de fé, Ele vai te ajudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Oh Espírito Santo, obrigada porque Tu estás aqui no nosso meio. A Tua presença, oh, chorelabaracanas, xerebaracanala, xereandarabalá. Oh, Tua presença, Senhor, paira aqui sobre nós, está aqui sobre nós.
Oh Deus, em misericórdia, em amor, em consolação, em força. Tu não és um Deus que nos desafia e nos abandona no meio do desafio. Não, o Senhor é o Deus que nos desafia, mas está conosco, nos ajudando na nossa caminhada, nos ensinando, nos fortalecendo. Pai, nessa noite, olha Deus, olha Senhor, para essas mãos levantadas, Senhor, para esses irmãos e irmãs que estão dizendo: Deus, eu não quero recuar, Senhor, eu quero entender o desafio do Senhor, e eu quero permanecer, eu quero que a minha fé seja aumentada, eu quero alcançar níveis mais altos no meu conhecimento contigo, eu quero aprender a perseverar, eu quero aprender, Senhor, a caminhar como Abraão aprendeu a caminhar com o Senhor, não olhar para trás, e por isso ver o cumprimento de cada uma das suas promessas. Senhor, há irmãos e irmãs aqui que têm promessas do Senhor na sua vida, promessas pelas quais eles têm esperado, Senhor, promessas pelas quais eles têm chorado. Nessa noite, em nome de Jesus, visita, Senhor, visita com o sim, mas também visita com a força, caso ainda não seja o tempo dessa promessa, mas que ninguém saia daqui, ó Deus, sem saber que o Todo-Poderoso vai cumprir a sua parte no concerto, o Todo-Poderoso vai cumprir a sua parte na aliança, não vai falhar, não voltará atrás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, faz isso em nós, enverga em nós um caráter que te agrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Quantos querem agradecer a Deus por essa